Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea. No vídeo passado eu estava falando em respeito um pouco, toquei no assunto Bíblia. Então assim, deixa eu explicar melhor. Acontece a seguinte questão. Com tudo que nós, humanos, fazemos, assim, acreditamos, aí nós precisamos de provas para poder ter convicção naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos acreditando. E não tem nenhuma prova, não existe prova de que há uma conexão do livro chamado Bíblia. Não existe prova que há uma conexão desse livro com alguma coisa que seja divina. Não existe prova, é só um livro, um pedaço de papel, um livro. Aí a pessoa fala assim, você tem que ter fé. Só que essa pessoa que fala que tem que ter fé, ela acredita, por exemplo, no Edir Macedo. Aonde que o Edir Macedo ele é melhor do que o Buda? Ou aonde que o Deus é amor é melhor do que Allan Kardec? Aonde? É só na ideia dessas pessoas que acreditam nisso. Por quê? Porque elas têm alguma coisa chamada fé. O que é fé? Fé é ter convicção daquilo que não se pode provar. Isso é fé. Eu tenho certeza de que a Bíblia é... Alguém vai falar assim, eu tenho certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Já há aí uma série de erros. Que primeiro eu preciso do idioma, eu preciso da língua portuguesa para eu poder comunicar a minha fé. Para eu poder... A minha fé ela é só minha, eu não preciso de nenhum idioma para mim. Mas para eu poder transferir essa informação para alguém, eu preciso do idioma. Aí já começou a desonestidade. Por quê? Porque o sujeito da fé, ele usa o idioma só no benefício dele. Então, por exemplo, vamos entender o que o pessoal que não gosta do espiritismo não gosta. Eles não gostam porque foi obrigado pela Igreja Católica a não acreditar em reencarnação. E foi obrigado pela Igreja Católica que quem não acreditasse na Bíblia era do demônio. A primeira história é o seguinte. Bom, eu entendo muito dessa questão de espírito. E não sou o único, tem um monte de pessoas que entendem esse assunto. E, por exemplo, essa questão de demônio, isso é uma invenção que só existe na Bíblia. Não existe nenhum outro lugar no mundo que tenha esse objeto, ou essa coisa, ou sei lá o que, né? Então, para a pessoa acreditar na Bíblia, ela tem que acreditar no demônio. Na hora que essa pessoa que acredita no demônio, ela acredita, ela fala assim, eu tenho convicção, isso aqui é a palavra de Deus. Por que não é a palavra de Deus? É um livro. Como é que a pessoa não consegue entender que a Bíblia é um livro? A pessoa que não consegue entender isso, ela tem algum nível de entropia psíquica profundo. Por quê? Porque é um livro, ponto. Aí pegou aqui o livro, tá aqui o livro, né? Peguei aqui o livro, a Bíblia, tô com ele aqui na mão, né? Peguei aqui, tô com um livro aqui, a Bíblia, peguei, ó. Tô com um livro aqui, tô com a Bíblia na mão, pronto, né? Isso aqui é a palavra de Deus? Não, isso é um celular. Se eu falar que isso aqui é a palavra, que a palavra significa onda sonora. Então a Bíblia teria que ser uma coisa assim, um áudio, né? Aí fala assim, essa é a voz de Deus. Não, isso não é a voz de Deus. É a voz do Cid Moreira que está promovendo aí a leitura do livro. Não tem nada a ver com Deus isso. Primeiro, as pessoas, para poderem falar de alguma coisa, elas têm que entender aquilo que elas estão falando, né? Então, quando o religioso ele é desonesto, porque ele fala que assim, a religião dele é a religião correta. Eu escrevi isso no meu quarto livro. Não exatamente isso, mas no meu quarto livro, o livro se chama Deus. Eu consigo demonstrar essas questões com uma série de exemplos, porque as pessoas não conseguem entender. Eu entendo que as pessoas não conseguem entender. Por exemplo,
Se essas pessoas que... o último que me falou que a Bíblia é a palavra de Deus foi o Júlio Cavalcante. Eu falei assim, olha, amigo, é uma pessoa muito inteligente, né? Eu conheci ele aí no grupo da turma lá, Terra Plana. Aí eu falei com ele, falei assim, olha, por que Allan Kardec é demoníaco? Segundo ele é demoníaco. Ele falou assim, é mesa branca, né? Aí eu perguntei para ele, mas qual livro do Allan Kardec que você leu? Aí ele falou assim, eu não li nenhum, mas as pessoas já me falaram. Mas não existe no livro do Allan Kardec mesa branca. Não tem, a mesa pode ser branca. A cor da mesa aqui que eu tenho aqui agora, ela não é branca, ela é preta. Né? Podia ser verde, podia ser branca. Isso não tem importância para o... Porque quando nós estamos falando do espiritual, que relação? O espírito vai falar assim, olha, eu vou deixar você escrever aí, Chico Xavier, só se a sua mesa for branca. Eu nunca vi isso, nunca ouvi falar isso. Eu entendo tudo do espiritismo, eu li todos os livros do Allan Kardec, frequentei essas reuniões durante muito tempo e percebi que ali as pessoas não eram diferentes das pessoas das outras religiões. Elas tinham as mesmas dúvidas, as pessoas ali tinham medo, os mesmos medos, as pessoas ali reagiam exatamente, e reagem exatamente iguais às pessoas que têm religião, exatamente iguais às pessoas que não têm religião. Então, a religião não tem nenhum significado, é só uma ocupação do tempo com alguma coisa que a pessoa não tem o que fazer. Ela vai, eu vou fazer aqui uma religião. Né? Porque essas religiões todas que existem, elas são falsas, todas da Bíblia, todas. Por quê? Porque todas as religiões da Bíblia, todas que são oriundas da Bíblia, todas, elas garantem que elas são verdadeiras e as outras são falsas. Mas espera aí, uma coisa é verdadeira porque você está falando? Quer dizer, a sua opinião, então você é Deus? Ó, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Aí eu vou pedir assim para você. Assim, olha, isso aí é a palavra? Não, isso aí é um celular. Você está com algum problema? Que você não está entendendo que isso aí é um celular? Então, assim, as pessoas têm algum nível de entropia psíquica para poder... como que pode uma pessoa que não sabe... A pessoa não sabe se ela vai estar gripada amanhã. A pessoa põe máscara para poder sair na rua porque ela tem medo de um vírus. Se essa pessoa tivesse fé de verdade, o Cristo, ele chamava as pessoas da morte. Então, assim, se uma pessoa que acredita no Cristo, né, eu entrego a minha vida ao Cristo. Minha vida, eu sei que eu estou vivo porque tem Cristo. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu não consigo provar isso para ninguém. Já me pediram, isso me prova aí a existência desse tal Cristo aí, ou esse tal Deus. Eu falo assim, olha, eu consigo até demonstrar para você, mas provar não. Por exemplo, o dia que nós estamos é um dia que ele é fruto... da data que nasceu, né, o Cristo. Tá bom? Tá bom, obrigado. Deu quanto? Deu 56, tá bom. Então, ele é fruto da data que nasceu o Cristo, o dia que nós estamos hoje. Quer dizer, se eu falar assim, hoje é dia 27 de... deixa eu ver a data aqui. Deixa eu ver a data aqui. Hoje é dia 28 de fevereiro. Aí, fevereiro, o que é isso? Isso é o segundo mês do ano. O que é ano? Conta 12 em 12 meses. Tem o sol, aí tem o dia, a noite, faz as horas. Aí nós estamos contando 2021 anos. Contando o quê? Por que está contando 2021? E antes disso era o quê? Aí era ano o quê? Por que era ano o quê? Então, assim, a pessoa... Não, porque é antes do Cristo e depois do Cristo. Então, nós temos uma convicção de que existe uma série de referências humanas ao Cristo. Mas eu não vi só a fé. Só pela minha fé, que eu consigo,
apresentar essa ideia. Eu não tenho alguma coisa como eu posso apresentar aqui o meu telefone, como eu apresentei aqui no vídeo. Aqui está aqui meu telefone, né? Esse aqui é meu telefone, está aqui. Então, o que acontece? Eu posso provar. Não, eu sei, só tenho a capa. Meu telefone está aqui em cima da mesa, né? Então, acontece o seguinte: as pessoas, elas têm que ter um respeito. Porque se tem uma pessoa que ela é kardecista, o que é o kardecista? É o que segue Allan Kardec. Não é o que segue o movimento espírita. O movimento espírita é mentiroso também. Porque eu participei desse movimento e tem uma série de mentiras que o pessoal conta. Né? Tem casas de espiritismo de uma série de nomes diferentes. Umbanda, candomblé, xamã. Tem uma série de doutrinas voltadas para esse princípio. Wilson, todas elas estão certas? Olha, certo e errado. Como que eu posso falar que uma coisa é certa ou errada? Para eu falar que uma coisa é certa, eu preciso de ter uma lista. Deixa eu ver aqui, eu estou com uma lista aqui de coisas certas. Espera aí, deixa eu ler aqui. A religião católica é errada. Então a religião católica é errada. Está escrito aqui na minha lista. Wilson, mas por que? Quem pôs isso aí na sua lista? Não sei. Então como é que você fala que isso aí é real? Se não é uma coisa da sua cabeça? Não, eu tenho certeza da minha lista. É assim que funcionam essas pessoas. Tudo na vida delas, para ela comprar um arroz, um feijão, para ela pagar a conta da internet da casa dela, para ela receber um dinheiro, quando ela faz uma consulta, ela atende ali um paciente, para ela receber o dinheiro de quando ela vendeu um imóvel, aí ela não usa Cristo, ela não usa a fé dela, ela usa as regras que estão na sociedade. Essa pessoa, ninguém consegue provar a existência de Cristo. Tem que ser pela fé. E de Deus, piorou. Como é que eu vou provar a existência do Criador? Eu posso acessar pela razão e conversando e provar. Eu consigo provar para qualquer pessoa que não seja uma pessoa débil mental. Ela precisa de ter uma destreza cognitiva e interesse na verdade. Qualquer pessoa que conversar comigo que tenha interesse na verdade, eu provo a existência de Deus e provo a existência de Cristo. Qualquer pessoa, por argumentos que são baseados em lógica. Wilson, tem reencarnação? Tem. Kardec acreditava nisso, o Pestalozzi acreditava nisso, Platão, o Sócrates, o Hermes Trismegisto, Cristo, o Moisés, todos eles defendiam e acreditavam essa ideia da reencarnação. E a conversa de Jesus com Nicodemos, aí o pessoal que é de Bíblia, né? Eles falam assim, não, ele não está falando em reencarnação, não. Eles falam isso, né? E lá está escrito assim, você tem que nascer de novo para entrar no reino dos céus, Nicodemos. Na própria Bíblia. Isso é a reencarnação. O que é reencarnação? Uma vez o espírito entrou em um corpo. Quando ele entra de novo, é a segunda vez, é reencarnar. Aí, por que não? Por que Deus... Como que esse pessoal da Bíblia pode proibir Deus de fazer isso se Deus quer que seja assim? Igual está escrito no Allan Kardec. Porque para a pessoa falar que o Allan Kardec ele é demoníaco, primeiro, ela tem que provar que existe o demônio. Porque eu não acredito no demônio. Mas os que me chamam de demoníaco, ele que está acreditando. Não sou eu. Eu não acredito no demônio. Né? Então, assim, as pessoas usam essa desculpa para poder esconder os defeitos dela. Não foi aquela loura ali que tem um quadril 44 e um busto 38 que me atrapalhou. Não foi o demônio. Ele me jogou em cima daquela loura. O cara, eu sou casado. Aí eu vou falar com a minha esposa. Não, amor. O demônio jogou eu em cima daquela loura ali. Não foi eu, não. A esposa ela não vai aceitar isso, não. Né? Aí você pega o cara que fez um crime e tal. Aí, cabeça baixa, né? Com a mão para trás. Cabeça baixa. Chega a reportagem. E aí, o que aconteceu aí, amigo? Que você... Fala aí, por que você fez isso, cara? Aí o cara... Não foi o demônio. Ele tomou meu corpo e fez isso. É assim essas pessoas. E também essas pessoas são pessoas que tinham defeitos no passado.
essas pessoas da Bíblia, aí elas precisam que Cristo, elas precisaram que Cristo fosse crucificado, porque elas têm certeza que elas estão salvas. Estão salvas de quê? Tem esse problema, né? Salvo de quê? Aí essas pessoas elas têm certeza que estão salvas porque o Cristo morreu na cruz. Porque tinha um hábito das pessoas ali, daquele lugar, de matar um carneiro, sei lá, um inocente, né? Um puro, para, sei lá, trocar com o Deus que eles acreditavam, né? Cada um acredita, um acredita na folha, outro na árvore, outro no Deus, outro no Edir Macedo, o outro no maçonaria, e o outro na igreja católica, o outro na Bíblia. São coisas feitas pelo homem. Então, assim, qualquer pessoa que seja honesta, eu consigo provar todas as minhas teorias. Eu sou de um grupo que é a filosofia. Tudo saiu da filosofia. Na época de Aristóteles, biologia era filosofia. Matemática era filosofia, medicina era filosofia, física era filosofia, tudo era filosofia. Hoje restou para a filosofia somente a ética, né? Só restou isso, né? A estética, né? Restou muito pouco para a filosofia hoje. As pessoas não aceitam o discurso do filósofo para falar de religião. Por quê? Porque elas não querem a verdade. Quem quer a verdade, eu não tenho dúvida que é o Cristo. Mas se o meu amigo Jaime não acredita lá que a verdade é o Cristo, eu vou falar com ele: olha, Jaime, eu vou deixar de ser seu amigo porque você não acredita no Cristo. Para quê? Será que o Cristo, ele quer isso? Ou você não fica amigo do Jaime, não? Que ele não acredita em mim. Será? Então, assim, é muita gente e muita burrice. Quanto tempo está esse livro aí no mundo e serviu para quê? Para nós chegarmos nessa sociedade doente? Pensa um pouco. Tinha um sujeito que era o meu amigo, Edson, ele ficou com raiva de mim por esse motivo, por causa da Bíblia. Porque eu falei para ele: olha, esse livro aí se existe um demônio, esse livro aí é o livro dele. Esse livro é do demônio. Porque está escrito assim: o mundo jaz no maligno. Qualquer hermeneuta pode me compreender. Porque a pessoa que ela não tem nenhum estudo, não é que ela tem deficiência de entender, mas ela não sabe nem o que é hermenêutica. A pessoa cresceu ali acreditando no Deus que a mãe dela mandou acreditar, o avô dela mandou acreditar, o bisavô mandou acreditar, ela cresceu acreditando ali, naquela coisa ali. Mas eu tenho um amigo, Jaime, que ele não acredita em nada. Ele vive do mesmo jeito. Então, assim, existe um problema que na hora que chega... Por quê? Porque as pessoas são muito podres ali dentro. Como o próprio Cristo, no próprio livro Bíblia, fala sepulcro caiado, uma coisa assim, eu não lembro direito, né? Mas eu sei que é o que ele fala, que dentro do coração das pessoas ali, hipócritas, né? Porque essas pessoas aí que são da religião, que se defendem a Bíblia, fizeram crime, fez tudo quanto é tipo de coisa ruim, e agora eu tenho um primo mesmo que ele estava preso, porque ele fez o crime. Se ele ver esse vídeo, ele não vai ficar com raiva de mim, porque eu estou falando a verdade. Agora ele é da religião. Eu vou para o inferno, porque eu não acredito na Bíblia, e ele vai para o céu, porque ele é da religião. Ele é pastor agora, com tantos anos na cadeia, dá bom comportamento, a pessoa entrar para a igreja, né? Então, assim, o objetivo é a verdade. Esse que é o objetivo de filosofia instantânea. E eu estou à disposição, quem quiser colocar aí alguma dúvida, eu faço desafio a qualquer um. Vamos lá, para provar que a Bíblia é do demônio, eu provo para qualquer pessoa. E provo que Allan Kardec é a opção, porque se eu for analisar, que é assim, o que é o Allan Kardec? Tem nada a ver com a mesa branca, isso é coisa de quem não leu. O que é o Allan Kardec? Olha, Deus fez primeiro os espíritos, depois ele fez a matéria. Ele fez os espíritos se unir à matéria para a evolução dos próprios espíritos.
E o espírito nasce 1, 2, 3, 10 mil, não sei quantas vezes. E ele cada vez vai ficando melhor. Por isso que o Cristo é daquele jeito, porque ele nasceu várias vezes, o Jesus Cristo. É por esse motivo. Não é porque Deus falou assim, eu vou fazer um cara aqui que tem poder, vou fazer outro também que tem poder, vou fazer o anjo. Não, tudo bobagem aquilo. E se fosse Deus assim, ele teria... Porque se Deus fosse assim, é melhor você nascer com o risco de ir para o inferno aqui no planeta, ou é melhor você nascer anjo? Então eu queria ser anjo, então, se for assim. Aí eu vou falar assim com Deus, Deus, por que você deu para mim? Você deu esse corpo aqui que não é anjo, mortal, pega gripe, tem fome, engorda, precisa de dinheiro, precisa de água. Você me deu esse corpo e não me deu um corpo de anjo, então, quando você me fez, Deus? É o que eu pergunto para Deus. Mas eu não preciso te perguntar isso, porque eu já tenho resposta em Allan Kardec. Wilson, você é kardecista? Conheço todos os livros dele e falo, bom, ali eu não tenho nada ali que eu consiga contestar. Agora a Bíblia, você abre ela no primeiro, lá, Gênesis, Deus chegou a pó, fez do pó, é um mago. Do pó fez um cara, o cara tirou um pedaço do cara, fez a mulher, da mulher os dois saíram lá, 2 meninos, um mata o outro. Aí o que não matou, o assassino, ele encontra a cidade. É um livro mentiroso. Filosofia Instantânea, Wilson Marques. Muito obrigado a todos.